Olá galera, boa tarde. Estou gravando esse vídeo no dia 28 de junho de manhã e vamos falar sobre reforma tributária. No dia 25, sexta-feira, o governo encaminhou a segunda etapa da reforma tributária, onde tem algumas coisas bem interessantes para se falar, que estão mexendo com o mercado financeiro, principalmente sobre taxação de dividendos. E vamos falar nesse vídeo hoje sobre isso. Primeira coisa, se você assistir esse vídeo depois que a reforma já se desenrolou, provavelmente esse vídeo não seja tão atual assim, né? Então eu vou tentar atualizar sempre que sair alguma informação interessante, ou no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube. Então já segue o canal, deixa o seu like. Se você não segue no Instagram, segue lá, Finanças 360, ou o meu Instagram pessoal, Rafael_Barros_Cata. E vamos falar hoje sobre essa reforma tributária e passar alguns pontos, principalmente focado na parte de investimentos, né? Temos algumas reformas no que tange a parte de imposto de renda individual, eu não vou falar sobre isso, mas no que tange a parte de investimentos, a gente vai falar hoje. E vou dividir nos pontos e cada ponto eu vou deixando um pouquinho da minha opinião sobre. Primeiro ponto da reforma é que vai reduzir o imposto sobre a empresa, em geral, de 25% para 20%, né? E eliminar a categoria de juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio era como se fosse um dividendo em que a empresa poderia colocar isso em despesas e não pagar imposto sobre isso. Tinha um limite, né? E isso fazia com que a empresa, sempre que pudesse colocar juros sobre capital próprio, ela colocava para remunerar o seu acionista sem pagar o imposto de renda. E o dividendo, ele é abatido desse imposto que antes era 25%, né? Então, em suma, vai tirar juros sobre capital próprio e vai ter agora 20%, ou seja, vai ser 20% sobre um montante maior do que antes era 25% sobre um montante menor. É mais ou menos a mesma coisa que vai ficar. Para as empresas em si, a reforma não teve tanta diferença assim, né? Vamos lá, próximo ponto. Imposto sobre dividendos. E aqui começa a ficar complicado, porque hoje os dividendos são isentos de imposto. Pro acionista, né? Para a empresa tem imposto, para o acionista não tem. E os dividendos seriam agora taxados em 20% do seu valor. Isso significa que se hoje uma empresa paga R$ 1 por ação, ela vai pagar 80 centavos para você no líquido e 20 centavos vai para o governo. Isso é ruim. Sempre mais imposto é ruim para estímulo do empreendimento em si, para o estímulo do empresário, para o estímulo da empresa. Então, mais imposto é ruim, principalmente para a pessoa que está colocando dinheiro lá no mercado de ações, dando liquidez para que a empresa possa crescer. E isso faz com que talvez alguns acionistas prefiram sair, né, escolher empresas que vão pagar menos dividendos ou utilizar seus dividendos para se alavancar. E empresas que são reconhecidamente boas pagadoras de dividendos vão ter que diminuir o seu pagamento de dividendos, já que vai ser taxado, né? No final, o que importa é que o acionista seja remunerado. E ele vai ser menos remunerado com esse imposto. Isso já vai ter um certo revés para as ações pagadoras de dividendos. Eu não acho que isso seja algo muito ruim, assim, tipo, vai ter que mudar a sua estratégia relacionada a dividendos. Ações de dividendos continuam sendo uma excelente estratégia para você investir no longo prazo e ter uma rentabilidade muito boa e aumentar a sua aposentadoria e aumentar seu capital, né? Continua sendo uma excelente estratégia mesmo com essa taxação. Vale lembrar que nos Estados Unidos existe imposto sobre dividendos e esse imposto é de 30%. Mas o imposto sobre as empresas nos Estados Unidos é muito menor do que é no Brasil. O Brasil é um dos países que mais cobram impostos sobre as empresas e seria mais um imposto que o acionista estaria sendo cobrado,
porque ele já está pagando imposto. O dinheiro que ele está colocando para a empresa investir já está sendo pago imposto e está recebendo mais um imposto. Mas, em suma, é algo ruim, mas não tão ruim a ponto de mudar uma estratégia, de fazer com que você não invista mais. Ou que você mude a sua estratégia se você tem uma carteira voltada para dividendos, ela vai continuar sendo uma carteira extremamente rentável e útil para você no longo prazo. Tá? Agora, imposto sobre rendimento de fundos imobiliários é uma visão um pouco diferente. Né? Na reforma está lá escrito também para um imposto de 20% sobre os rendimentos de fundos imobiliários, o que hoje é isento. Né? E isso seria algo que vai de encontro a pessoas que estimulam uma área que é extremamente necessária para a população, que é a área pelo ramo imobiliário. Né? As empresas do ramo imobiliário são incentivadas por esses fundos, né? Os próprios fundos em si são donos de diversos imóveis, shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos. Né? E isso desestimularia bastante gente que está entrando no mercado acionário, comprando cotas de fundos imobiliários, que normalmente é a primeira entrada para quem está se acostumando com renda variável, já que varia menos do que as ações, né? E tem uma rentabilidade lá todo mês. Isso seria um pouco ruim, ao ponto de que você precisa rever a sua estratégia. Porque 20% de algo que é completamente isento é diferente de 20% do que algo que já é taxado e que, de certa forma, as empresas vão ter um contraponto para conseguir equilibrar. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 95% do rendimento que eles têm, e isso vai direto para o acionista, ou para o cotista, no caso. E vai ser taxado 20% do que é direto para o cotista. Isso pode ser que você tenha que reaver a sua estratégia para receber dinheiro todo mês através de uma renda passiva com fundos imobiliários. Talvez você precise diminuir um pouco a sua posição em fundos imobiliários e aumentar em empresas pagadoras de dividendos que vão conseguir ter um contraponto. Mas, novamente, isso continua sendo um excelente meio para você receber uma renda passiva todo mês. Né? Ela vai diminuir um pouco, porque ela vai ser tributada, mas vai continuar sendo talvez a melhor porta de entrada para as pessoas que estão chegando na renda variável em si. Nem todas as coisas são ruins, temos aqui dois pontos que são diminuição de impostos, né? A primeira é sobre a renda fixa em si. A renda fixa hoje, ela tem um imposto tabelado que começa de 22,5% e vai até 15% em 2 anos, e o imposto passaria na reforma a ser 15% fixo. Né? E isso é um incentivo para as pessoas investirem na renda fixa, que já temos um certo incentivo para os próximos anos. Né? Os juros estão crescendo e as pessoas estão, aos poucos, retornando a investir em renda fixa e saindo um pouco do mercado de renda variável, o que é ruim para as empresas. Né? Que a gente vê o fluxo de pessoas tentando serem mais conservadoras, o governo incentivando as pessoas a serem mais conservadoras, e o mercado de ações precisando de pessoas menos conservadoras para as empresas crescerem em si. Mas para quem investe em renda fixa, e é bom que todo mundo tenha pelo menos uma parte em renda fixa, né, que você pode utilizar, nem que seja para quando tiver uma oportunidade comprar a empresas a valores mais baratos, né, você vai ter um ganho com isso. Porque se você tem reserva de emergência ou reserva de oportunidade e ela não chegou a 2 anos ainda, que você conseguiu montar ela, o imposto é maior que 15%, e se passar essa reforma, o imposto vai diminuir para 15%. E por último, o que não faz sentido algum, é diminuir o imposto sobre o day trade, né, de 20% para 15%. Se a intenção do governo é aumentar o imposto sobre os acionistas que estão ganhando dinheiro e diminuir o imposto sobre as empresas, né, para que há um incentivo do governo em si para as empresas crescerem e menos para a pessoa física, por que diminuir o dinheiro, o imposto, sobre as pessoas que operam todo dia, né? Que
teoricamente, teriam mais chances de ganhar dinheiro com isso, o que de fato não é verdade, né? Percentualmente, são pouquíssimas pessoas que conseguem ganhar dinheiro com day trade de forma consistente. Mas essas pessoas vão ter diminuído o seu imposto de 20% para 15%, e que isso, de certa forma, é um incentivo para que mais pessoas façam day trade. O que não faz sentido algum. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião sobre a reforma como está até agora. Como eu falei, ainda é muito inicial. Se você está vendendo com medo da reforma acontecer, eu sugiro que espere as coisas acontecerem um pouco mais, de se desenrolar a história, porque existe grande possibilidade dessa reforma ser alterada em vários pontos, principalmente no ponto de fundos imobiliários, que provavelmente é uma grande falta de incentivo para um setor que a sociedade precisa em si. O vídeo ficou um pouco grande. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Manda lá no direct do Instagram, que a gente vai tentar responder o máximo possível. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.